Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Já surgi com ele na tela, Jorge Alves Júnior. Então é contigo, é para te apresentar e fazer a abertura. Hoje está com as honras da casa, Jorge. Vai aí. Pois é, eu senti, né? Eu digo, Miguel e as suas pegadinhas, mas é uma grande honra, né? Muito obrigado, Miguel. Pegadinhas é generosa. Eu começaria com caga. Sim, mas eu sou educado, né, Miguel? E tu é meu amigo, tá? Então vamos E lá. eu sou o Vamos idiota. lá. Exatamente. Exatamente. Estamos começando, não é, Miguel? Mais um programa Resenha Pop que nós gostamos muito quando chega a quarta-feira da gente apresentar esse programa, falar com os artistas, falar sobre música, falar sobre arte, né, sobre cultura. Isso para nós é muito importante. Então já mandamos um forte abraço aí para a nossa audiência na internet, nas redes sociais, também um forte abraço aí para a nossa audiência na TV Caxias, canal 14 da NET, estamos em todas, hein, Miguel? Às vezes, né, causa uma certa cosquinha em algumas pessoas, mas estamos aí firmes e fortes, graças a Deus, e trazendo sempre artistas de grande qualidade, artistas locais, estaduais, nacionais e internacionais, e a gente gosta muito também quando a gente conversa com o talento local, não é, Miguel? Perfeito. Omnichannel, né? Cosquinha Channel. é cavalheirismo do Jorge Alves Júnior, né? Trabalhe tanto quanto nós. Sue a sua camiseta, né? Quem acredita sempre alcança. É verdade. É, não é? Já dizia o Renato Russo, né? Muito Uhum. bom. O Resenha Pop que tem o apoio de EAD Unicesumar, não dê limite para os seus sonhos, de dedicação, atitude e fé. Top Down Informática, marca que faz muito por você. TV Caxias, canal 14 da NET, tanto né, nas redes sociais quanto na TV, no canal 14. Então, alô, alô, internautas, alô, telespectadores. Temos o apoio também de quem mais? De revista Acontece Sul e Casa Jesus. Bom Pastor, a parte hotéis. Hoje, claro, se aproximando do carnaval, é verão, nós vivemos num país aí de uma musicalidade incrível, não é? E não é somente né, de rock and roll que vive este programa, e nem somente né, de pop rock, mas também de samba, de pagode, de músicas boas. Eu, particularmente, sou bastante eclético nisso, né, Jorge? Música boa, acho que tu disse tudo, não é, Miguel? A qualidade musical, independente do estilo, ela tem que ser reconhecida porque nós temos grandes artistas, grandes músicos que estudam, que se aprofundam, né? Buscam dentro do seu estilo trabalhar o seu melhor, então merece sim reconhecimento. Claro que aquilo que a gente né, percebe que é mais raso, né? A gente deixa de ladinho. Mas independente dos estilos, uma boa música é sempre uma boa música, seja qual for o estilo que for, não é, Miguel? Perfeito. Logo após o rápido intervalo comercial da Unicesumar, nós vamos conversar com o Zeca Duarte. Ele é cantor, é compositor, é instrumentista. Ele vai falar um pouco da sua carreira e também vai falar, não é, do grupo de compositores Samba do Feitiço. Um instante só, nós já voltamos. Fica aí. Unicesumar, nós já voltamos com ele na tela e o Zeca Duarte afinando a viola, violão. Alô, alô, Zeca, bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz o Jorge, né? Boa madrugada também, tudo certo, irmão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Miguel, Jorge. Prazer estar aqui. Que legal, cara. Conversando aí em off, né? Estamos te conhecendo agora, mas já entrevistamos parte da família, né? Então 50% tu já é da casa aqui. Seja bem-vindo novamente, né, ao programa. E a família, no caso, né? Você chega pela primeira vez, mas vendo que você também tem uma boa expertise aí de fazer o trabalho de superação artística na pandemia, nós vamos falar sobre várias coisas, vamos falar também do Samba do Feitiço, como nós falamos, mas também de sobrevivência artística, não é isso, Jorge? Com certeza, Miguel Brambila. Zeca, super legal estar te recebendo aqui no programa Resenha Pop. A gente fica muito, muito contente mesmo, e principalmente hoje por estar falando sobre um estilo que não é tão frequente aqui no nosso programa,
que é o samba, né? E muito bem representado por ti aí, representando também todos os colegas. E eu, se o Miguel me permite, eu já inicio a nossa entrevista, o nosso bate-papo, não é, Zeca? Pedindo para te contar um pouco da tua história e como foi o teu envolvimento com esse estilo musical. Não é que a gente sabe que tem uma construção... pelo menos nos anos 80, nos anos 70, mais lá do Rio, né, dessa área ali. E aqui a gente fazer um samba é diferente e principalmente vencendo, né, acho que grandes obstáculos, porque o rock teve muito presente, o sertanejo também muito presente, o funk, né, e você fazendo o samba, e claro, que é um sucesso e todos gostamos, né, Zeca? Um abraço aí, conta um pouquinho desse teu envolvimento com esse estilo musical. Muito obrigado pela pergunta, Jorge. Eu estava ouvindo vocês falarem sobre... não é só rock, pop rock que vem aqui, né? É curioso que eu também já fui roqueiro e me considero um pouco ainda, sabe? Eu comecei, assim, a tocar violão lá pelos 10 anos de idade, assim, mas, assim, logo, assim, pelos 12 anos me interessei por rock mesmo, por guitarra, assim, e toquei até pouco tempo atrás, na verdade, assim. O meu interesse pela música brasileira, assim, ele na verdade começou através do choro, não foi nem pelo samba. Foi começando pelo choro e acabou que foi se desenrolando na coisa do samba, né? Porque uma coisa acaba tendo um pouco de relação com uma coisa com a outra, né? Então, isso foi lá por 2013, assim, que eu comecei a me interessar mais por choro, assim, música brasileira, assim. Porque o que, na verdade, eu sempre gostei, assim, foi de ver... Sabe aquela coisa de ver o músico que toca bem, assim, que tu vê ele tocar na tua frente, que tu te encanta, assim, que tu te emociona, assim? Eu sempre gostei disso e acaba, assim, que sempre o que me foi apresentado, assim, foi o rock, assim. Eu sempre vi alguém tocando violão ou guitarra, assim, alguém tocando rock, e aquilo me fascinava, assim. E eu não sabia muito bem, assim, que existiam também gêneros musicais brasileiros que tinham esse mesmo tipo de encantamento, assim, sabe? Então, eu me lembro, assim, da primeira vez que eu vi um vídeo, assim, do Baden Powell tocando, por exemplo, assim, eu fiquei impressionado com aquilo e pensar, assim, isso existe no Brasil, assim, se toca, assim, né? Com certeza. Então, e aí eu fiquei muito impressionado e aí me bateu aquele pensamento, assim, poxa, mas... E a valorização da cultura brasileira, assim, onde que fica, né? A gente acaba se pegando tão fácil pela música estrangeira, assim, naquela época me bateu uma autocrítica, assim, de prezar pela música brasileira, assim, e acabei me envolvendo com choro, e aí tu vai te envolvendo, tu vai te apaixonando por aquilo, assim, e fui me envolvendo cada vez mais e tô aí até hoje, né? Outra coisa que eu queria comentar, sem querer me prolongar demais na resposta aqui, mas tu falou... Não, o papo é teu. Vai lá, tranquilo. Na coisa da cidade, assim, ter uma cultura de rock, assim, eu tenho sentido, assim, nos últimos tempos, assim, a gente tem tocado bastante por aí, feito rodas de samba e shows de samba, assim, que o público que melhor nos recebe é o pessoal que gosta de rock. E aqui já vou levantar a bola também para um papo aqui. Eu tenho uma sensação, assim, mais ou menos pessimista, que o samba, assim como o rock, ele é um gênero musical, assim, que está num momento que não está tendo muito espaço, assim, sabe? E me parece que os roqueiros e os sambistas, assim, principalmente o pessoal que gosta de samba de raiz, assim, se encontram nesse momento, assim, e rola uma empatia, assim, sabe? Enfim, legal. No final da noite, no bar, né? Depois de... Mas eu concordo, sim. Aliás, existe uma fusão bem legal de samba rock, né, no Brasil, que é muito bem explorada, né? Sim, principalmente um dos principais nomes é o Jorge Benjor, né? Exato. Nossa, fantástico. Alô, W Brasil. Isso aí. Legal. Segue o baile, o papo tá legal, eu tô atentamente curtindo aqui, não te preocupa com o tempo de resenha, porque, Zeca, porque a gente aqui é um bate-papo de boteco mesmo, né? Bem tranquilo. Agora, Zeca, tu falou uma coisa muito legal,
né? Várias coisas que tu falou foram legais, a gente vai pontuando aqui, né? Primeiro, uma delas que eu digo é essa tua percepção que tu teve, né? Esse questionamento de perceber a música brasileira. Porque é muito fácil a gente gostar do rock, eu sou roqueiro, né? Não, todo mundo sabe aí e tal. E claro que o rock internacional ele entra com uma estrutura, grandes cenários, palcos enormes, né? Explosões, isso acaba nos cativando. Mas quando tu tem essa parada para fazer uma análise da música que é produzida no Brasil, né? Com conteúdo da letra, com arranjo musical, e tu falou aí da questão do choro, também, né, que tem toda uma construção, e tu para fazer essa reflexão, isso é muito interessante, e às vezes a gente não faz isso, né, não, talvez não seja por mal, porque temos uma mídia, temos um marketing, né, Miguel, tu que está se formando aí em marketing, né, sabe que é muito forte isso, né, da Acho que indústria a culpa internacional, é do marketing. Eu não sei se eu diria culpa, mas ele trabalha para vender isso aí. E tu tendo essa percepção, e se voltando para a questão da música brasileira, eu acho que é muito interessante, muito legal isso, né? Tu ter tido esse feeling, né, Zeca? Perfeito, é difícil dizer assim exatamente de quem é a culpa e sem querer culpar ninguém, mas parece que existe toda uma situação assim mercadológica, Mercadológica, assim, né? Uhum. que faz com que as coisas sejam assim, né? E que, por exemplo, como eu falei, o samba de raiz, assim, não seja uma coisa que esteja muito em voga, assim. Eu costumo falar, assim, conversar com o pessoal, assim, que eu fico pensando quem são os grandes artistas, assim, de samba das gravadoras, assim, né? Hoje em dia, assim, né? Ou que seja, assim, que tem acesso a grandes mídias, né? Que tem um poder de alcance grande, assim, como era antigamente, né? Cada gravadora tinha a sua cantora, por exemplo, sua artista mulher que cantava samba, né? Uhum. E surgiu uma cantora numa gravadora, as outras corriam para lançar a sua artista, né? E hoje em dia, eu conversando com o pessoal, eu pergunto assim, quem são os grandes sambistas, assim, da atualidade, assim? E a gente começa a ver que a coisa fica minguada, né? É fato que existe uma onda forte, assim, com o pagode, né? Aquele pagode pop, comercial. Esse está em alta. Esse me parece que está em alta. Mas é aquela coisa. Mas assim mesmo, desculpa te interromper, Zeca, mas assim mesmo ele diminuiu um pouco a força. Porque eu lembro que nesse período que o pagode deu um grande boom no cenário nacional, eu trabalhava numa rádio aqui em Caxias do Sul, que rodava muito pagode, e ele teve uma expressão muito forte. Eu vou tentar fazer uma relação, e né, tanto o Miguel quanto o Zeca, né, é uma visão minha, estão completamente à vontade para discordar, mas me lembra do Tchê Music, com relação à música gaúcha, que teve aquele boom, aquela coisa toda, e depois deu uma baixada. O pagode, claro, ele continua, dentro da minha observação, ainda mais forte que o samba. Porque eu acho que tu traz isso de uma forma muito concreta, muito importante, Zeca. Mas ele já não tá com toda aquela força que ele tinha, pelo menos que ele teve aquele estouro. Porque também é uma coisa muito... me perdoe aqui o pessoal que gosta do pagode, e podem criticar, claro, a gente não é o dono da verdade, mas é mais simples, né? É uma coisa mais popular, pra gente dançar e se divertir. E o samba, ele tem toda uma história, né? Ele tem todo um contexto, ele tem todo um arranjo, tem toda uma construção diferente. Tu falou das cantoras, por exemplo, a Beth Carvalho era uma cantora que eu gostava muito, né? Então tem essa construção, né, Zeca? Não sei se tu observa assim. Eu só queria te fazer uma pergunta também, Jorge. Quando tu fala assim desse boom, tu fala de uma coisa mais recente, tipo assim, dos últimos anos, ou tu tá falando do primeiro boom, assim? Do primeiro, anos 90. Anos 90? Exatamente. Quando eu falo desse boom, é essa época aí, Zeca. Ah, sim. Eu não sei se tá forte como era, mas é notável, assim, que tá mais forte que o samba, que nem tu falaste, assim, porque tu vê artistas novos surgindo, muita banda, muitos grupos, e uma coisa que eu observo por tocar nos bares, nos restaurantes por aí, é que é meio que assim, todo mundo quer ter uma baladinha de pagode, assim, sabe?
Veja bem, eu não estou aqui fazendo juízo nenhum. Inclusive, tu falou assim de dizer que é uma música mais complexa, ou menos. Eu nem acho que nem sempre necessariamente é uma música mais complicada, mais ou menos elaborada, assim. Eu tenho o meu gosto, a minha opinião sobre isso, mas não é nem tanto assim o ponto que eu queria trazer. Mas a questão é que é uma coisa que eu observo, assim, todos os lugares querem ter uma baladinha de pagode, assim, e o samba, assim, a gente vai conseguindo fazer algumas coisas meio a duras penas, assim, sabe? Porque, por exemplo, a resposta do público, ela é muito diversa, assim, né? Tem dias que a gente toca nos lugares, assim, que são memoráveis, assim, o pessoal gosta muito, assim, interage muito com o show, e tem dias que, assim, que parece que, assim, o pessoal não entende o que está acontecendo, assim, que tipo, assim, parece que fica se perguntando que música é essa, não conheço essas músicas, assim, sabe? Olha só. Interessante, né? É difícil realmente ter uma certeza, mas eu acho que o papo tá super legal a gente fazer essa rodada de reflexões, né? Até eu vejo que, por exemplo, no próprio Grammy surpreende, né? Muita gente acha que a carreira meteórica da Anitta seria o estilo e foi uma cantora de jazz, né? A Samara Joy que recebeu um prêmio, muito boa cantora. Enfim, o ser humano ele é bastante imprevisível em algumas coisas, enquanto for para a arte, beleza, né? Vamos fazer um som, Zeca. Nós temos aqui o nosso hino aqui de samba nessa bomba não ando mais, acharam um bagulho no banco de trás. Zeca, toca aí, o que tu vai tocar para nós aí antes do primeiro intervalo? Nós estamos falando da carreira do Zeca Duarte, que é, né, primeiramente um compositor instrumentista solo aqui, mas depois ele vai falar do grupo, né, do Samba do Feitiço, que é um grupo de compositores, isso é depois do intervalo, e nós vamos rodar também, tem um clipe da galera aí, eles vão estar também no final de semana numa programação cultural da Tuntum aí, bem legal, nós vamos falar tudo isso aí, mas enquanto, né, na ordem, né? Vai de som aí, Zeca. Chama aí o que tu vai tocar. Posso fazer uma autoral, então? Com certeza. Antes disso, segura aí, temos um comentário aqui do Flávio Alexandre Basso, grande Zeca Duarte, grande músico e amigo. Tem muito a dizer sobre o samba. Que legal, Fábio. Legal. Muito bom. Beleza. Bem-vindo aí ao Resenha Pop. Fabinho, inclusive, é meu parceiro em vários sambas. Depois eu canto um samba que eu fiz com ele, então. Quer dar um recado para ele aí? Devolve o meu CD, por favor, Fábio. Aproveita. Se ele não tá. A gente troca uns livros, às vezes, por aí. Então. Que maravilha. Olha aí, legal. Vai lá. Então devolve o livro aí, Fábio. Não, tô brincando. Abraço aí. Vou fazer um samba que eu fiz com um amigo Felipe de Moraes. É um samba que fala sobre o Noel Rosa, compositor da Vila Isabel, né? Muito bom. Homenagem ao Noel Rosa. Como é o nome? Chama Malandro de Fato. Noel, sujeito bacana de Vila Isabel, mostrou que o samba não tem cor. Um cronista nato, sagaz elegante, malandro de fato. Entre as paixões e a boemia, fazer samba era o que mais sabia. Entre as paixões e a boemia, fazer samba era o que mais sabia. Wilson Batista, num golpe de vista, quis chamar sua atenção. Noel, que não corria, devolveu com maestria aquela provocação. Noel, que não corria, devolveu com maestria aquela provocação. Eu disse Noel, sujeito bacana de Vila Isabel, não tem cor. Um cronista nato, sagaz elegante, malandro de fato. Entre as paixões e a boemia, fazer samba era o que mais sabia.
as paixões e a boemia. Fazer samba era o que mais sabia. Fazer samba era o que mais sabia. Aê, muito bem, parabéns, que legal. Entre as paixões e a boemia, fazer samba era o que mais sabia. Aliás, né, agradeçam, né, os compositores, as paixões boas e más sucedidas, porque sem paixão não tem samba, né, Zeca? Exatamente, inclusive agora que eu vi que eu botei meu nome errado ali, né? Zeca Duarte tá escrito errado, eu acho. Ou não? Não, tá certo. Não, tá certo. Parecia que estava errado ali, estava aparecendo embaixo aqui. Não, tá certo. Fui eu que botei errado aqui na hora da música. Mas é que eu faço tudo aqui, eu sou o octopus do programa, entendeu? Tá certo, sei como é. Eu botei Duarte, mas no de cima tá certo, aqui na legenda Zeca Duarte. Então é um cara observador, então. Isso que se chama empreendedorismo, né? Tá tocando. Mas é que eu tenho na verdade, eu costumo errar isso também, então eu fico meio noiado, assim, relendo tudo assim, pra ver se eu não escrevi nada errado. Quem tem a experiência que já fez ou faz o trabalho, Miguel, acaba cuidando de detalhes, né, Zeca? Claro, não tem como, mas faz parte. A gente vai sempre tocando ficha, né? Exatamente. Não é o Rosa, entre outras influências que tu tens no samba? Fala aí. Ixi, aí não vai ter hora para acabar, né? Mas eu vou falando algumas que eu lembro, assim. Para mim, assim, uma coisa que me marcou muito, a primeira vez que eu vi foi o Cartola, assim. Primeira vez que eu vi uma música do Cartola, assim, me chamou muito a atenção, assim. E aí, quando eu fui pesquisar mais, assim, eu vi os discos, assim, eu descobri que eu não conhecia muito samba, assim. Não conheço ainda muito, mas eu descobri que eu ainda não conhecia, assim, praticamente nada, assim. E que a gente tem uma visão, assim, do samba que ela é meio que esse recorte, assim, que a gente vê pela televisão, assim, e a gente não tem uma ideia muito bem do que é o samba, né? A gente tem uma ideia muito mais assim do que é o samba dos anos 80 para frente do que o samba em si, assim, porque ele é um gênero que tem mais de 100 anos, né? Então, tipo, 30, 40 anos é pouco, assim, né? Então acho fala um pouquinho. Desculpa, não é uma pergunta, é só uma colagem. Acho que até, forçando um pouco, dá para se fazer uma comparação com a origem do samba com a origem do blues, né? Do morro, do sofrimento, etc., né? Dentro das culturas de cada país, é claro. Só queria fazer essa colagem, depois a gente pode falar se quiser ou não, mas enfim, fala aí, Jorge. Não, beleza, Miguel. Não, eu ia aproveitar a presença do Zeca, né? Que conhece tudo aí, Zeca. Fala um pouco, então, desse samba, né, dessa origem, como o Miguel também fala sobre essa questão, que a gente conhece, que tu comentou aqui dos anos 80, mas fala um pouco desse samba que a gente não tem essa profundidade, para a gente poder entender um pouco desse estilo tão legal, né, tão profundo, tão brasileiro. Então, estava falando sobre a coisa eu acho que o Miguel falou alguma coisa sobre o sofrimento agora, não esqueci o que foi. Exato. Mas essa é uma coisa curiosa que eu observo, assim, que o samba dos anos 80, principalmente para cá, ele entoa, assim, uma toada é boa, né? Mas entoa aquela toada da coisa da alegria, né? Perfeito. Da festa, assim, mas eu observo, assim, que o samba nem sempre foi nessa linha, assim, o samba até os anos 70, 80, principalmente, ele tinha uma coisa muito melancólica, assim, sabe? Exatamente. Então, e eu vejo que é uma coisa da tradição, assim, que até do carnaval, eu tava tirando umas marchinhas, que agora é época de carnaval, a gente tem que cantar umas marchinhas, e aí tem umas coisas, assim, né, do tipo, aquela, como é que é? Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Meu amor, não posso esquecer. Se da alegria também faz sofrer. A minha vida foi sempre assim, só chorando as mágoas que não tem fim. Então isso é música cantada no carnaval, né? Sim. A epifania da alegria, né? Então essa é uma das coisas curiosas, assim, que eu reparei. E sobre a história do samba, assim, inclusive um dos livros que eu comprei junto com o Fábio, inclusive é um livro chamado Para Ouvir o Samba,
que é um livro do Luiz Felipe de Lima, que ele conta a história do samba, assim, e ele, como sendo um jornalista também e músico... Legal, queremos ele aqui. Nossa, seria incrível, assim, Luiz Felipe de Lima. Ele fez ele mapeou todos os gêneros de samba, assim, que ele pôde identificar. Ele fez um mapeamento, assim, e isso dá em torno de 24 subgêneros, assim. Puxa vida! E aí ele conta essa história do samba inclusive ele coloca a polêmica se o samba veio da Bahia, é da Bahia ou do Rio de Janeiro, né? Legal, não. E isso que tu falas, inclusive, do carnaval, eu acabei de vir do lançamento aí do bloco do Arco da Velha, tava o pessoal tocando lá, trocamos uma ideia lá, mas me lembra também o Pierrot e a Colombina, não me lembro exatamente quem é o autor, talvez o Fábio saiba, né? Mas o Arlequim está chorando, né? Pelo amor da Colombina no meio da multidão, né? Todo mundo canta rindo, o cara tá morrendo de dor e sofrimento, né? Sim. Na verdade, é uma música terrivelmente dramática, né? Quanto riso, ó, quanta alegria. E é linda, né, Zeca? Não, os exemplos de músicas dramáticas não param. Por exemplo, para seguir nas marchinhas. Ó jardineira, por que está tão triste? Exatamente. Mas o que foi que aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho, deu 2 suspiros, depois morreu. Ó jardineira, vem meu amor. Vem jardineira, vem meu amor. Não fique triste, que esse mundo é todo seu. Você é muito mais bonita que a Camélia que morreu. É só história trágica, né? E tem história de violência contra a mulher, né? O Cravo brigou com a Rosa debaixo de uma sacada. Não, aí nesse quesito também tem histórias terríveis, assim, não vamos nem se deter nisso, porque realmente é uma autocrítica a ser feita, né? Mas... Verdade. Vamos fazer um rápido intervalo? Nós estamos apresentando Resenha Pop, né? O Jorge deu uma pequena queda, mas ele volta em seguida. Estamos falando de samba, estamos falando de música, estamos falando com o músico, compositor, instrumentista, né? Conhecedor de samba, estudioso, Zeca Duarte, e outras origens também, não é? Musicais. Daqui a pouco nós dissemos, né? Vamos falar também, claro, né? Do Samba do Feitiço. É o Resenha Pop. É um rápido intervalo, 30 segundos só, a gente já volta. Tem um minutinho para falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira e tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1000 polos em todo o Brasil. Na modalidade é sua escolha. Presencial, para quem quer vivenciar a universidade. EAD, para quem busca flexibilidade. Ou a metodologia híbrida, para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Resenha Pop. Resenha Pop. Sei que um dia chegaremos aonde se quer chegar. Sei que um dia chegaremos. Estamos apresentando Resenha Pop pelas redes sociais de Sabe Caxias, no YouTube, no Instagram, no Facebook, pelas redes sociais da TV Caxias e também na TV Caxias, canal 14 da NET. Alô, alô, telespectadores, internautas, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos falando de samba, estamos falando, né, de música.
Zeca Duarte, que é integrante do Samba do Feitiço, daqui a pouco ele vai falar. Se quiser continuar para concluirmos o papo de antes do intervalo, tu ia chamar uma música, eu acho que era isso, Zeca, né? Eu ia só comentar a resposta que eu não completei do Jorge, assim, comentar Voltei. Voltei. Vamos lá, Zeca. Comentar por alto sobre a história do samba, né? Ele tem a polêmica se ele é do Rio de Janeiro ou ele é da Bahia, né? Então, o que acontece, na verdade, é que existe um samba lá na Bahia, né? Que ele é feito, é o famoso samba de roda, né? Que tem todas as suas características próprias, que era e é praticado pelos negros, né? A timbalada não é samba, é outra coisa, né? Não, aí já é outra pegada, Nossa, assim. Uhum. E aí, com a coisa com os escravos libertos, né, muitos migraram, né, para o centro do país, para o Rio de Janeiro, na época capital, e trouxeram essa cultura, né, e começou ali no início do século XX, já tinha o samba lá na Bahia, e no Rio de Janeiro, enfim, foi com as questões culturais ali, o ambiente novo, né, foi surgindo uma nova cultura, assim, que tem características desse samba, assim, da Bahia, mas não é igual, né? E aí tem toda a cultura também do choro, né? Que já tinha no Rio quando o samba surgiu. Tem a questão da indústria fonográfica também que iniciou nessa época. Então tem todas essas questões que esse caldo cultural foi formando um novo gênero que é o samba carioca, né? E a partir dali foi se espalhando pelo Brasil. Inclusive tem alguns artistas gaúchos aí que são bastante, assim, como vou dizer, precursores, assim, né, também, como é o caso do Lupicínio Rodrigues, né, que Perfeito. tem uma relevância, assim, muito grande, assim, para o samba, e principalmente, assim, nessa época meio que inicial do samba, assim. Legal. Muito bem. Jorge, faz a tua pergunta aí ainda dentro da pauta, né, da história do Zeca. Depois os próximos... Não, temos 15 minutos aí dessa parte de programa para depois falarmos do Samba do Feitiço. Temos 2 clipes ainda para rodar. Então, eu acho até que o Zeca, aproveitando que ele está com a música instrumental na mão, aí poderia fazer mais uma autoral dele depois da tua pergunta, claro, Jorge. Sim, eu acabei caindo, desculpa aí a nossa Machucou ou não? né? Tá tudo bem, Jorge? Quer um band-aid, não? Tranquilo. A gente acaba acostumando a cair, né? É a idade, não, é a idade. A gente cai, eu sei. A gente cai, mas levanta. Mas, assim, acabei não pegando, não é, Zeca, a tua resposta, que eu fiquei de fora, mas já dentro desse contexto final, é super importante te ouvir falar, trazer essas referências, e principalmente para a nossa audiência, né, que está acostumada, às vezes, com determinados estilos, também ter a oportunidade de escutar e também saber que tem espaço, que tem gente que está fazendo samba, que nem vocês aí que estão, né, tocando e buscando trazer essa musicalidade, manter, né, para a população. Eu gostaria de saber de ti, que nós tivemos um momento forte do samba, pelo menos que eu me lembro, não é um momento forte, é um momento que eu me lembro, Zeca, dos anos 80, né, como eu comentei contigo, Bete Carvalho e outros, Alcione, que eu observo como um momento muito rico também na questão, além da musicalidade, do conteúdo das letras, né? Vocês, o teu grupo, enfim, como é que vocês trabalham essa questão, né? Já trazendo um pouco, né, Miguel, para a questão do grupo. Claro, ótimo. Perfeito. Os anos 80, né, foi uma época em que tinham essas grandes divas, assim como tu falou, né? Tinha a Bete Carvalho, Alcione, a Clara Nunes. Na verdade, tudo parece que começou com a Clara Nunes, assim. Uhum. E a partir do sucesso da Clara Nunes, que era uma cantora que cantava boleros, sambas canção, outras coisas, um produtor lá resolveu investir no samba, assim, ela cantando samba, e deu muito certo. E aí as outras gravadoras passaram a investir nas cantoras, né? Aí que veio Alcione, Bete Carvalho, né? Zeca,
Desculpa te interromper, tá? Não perde a tua linha de raciocínio. Mas a Clara Nunes, ela traz uma questão, um diferencial, né? Onde ela mistura a questão do candomblé, da umbanda, não é? Tu até me corrija se eu estiver equivocado, mas dentro do samba. Ela traz a questão da religiosidade, né? E agrega isso dentro da musicalidade, do estilo do samba, né? Ela foi um diferencial dentro desse processo, né, Zeca? Sim, de fato é uma coisa que a gente observa, né, nas músicas que ela interpretou e que ficaram bem conhecidas. Essa temática ela era recorrente, né? Inclusive na época ela era casada com o Paulo César Pinheiro, que era um dos principais compositores que ela interpretava, né? Que vários sambas assim dela que ficaram bem conhecidos eram sambas dele e que traziam essa temática. E o Paulo César Pinheiro assim ele é vivo até hoje, né? E compõe muito, assim, tem uma produção recorde, assim, e é um cara absolutamente versátil, assim. Ele compõe assim de tudo que tu puder imaginar dos mais variados gêneros. Inclusive ele compôs um álbum em parceria com o Yamandu Costa, assim, com alguns temas assim mais pampianos, vamos dizer assim, né? Então, dos mais diversos gêneros, assim. Olha que legal, né? E aí, sobre a música dos anos 80 também, além dessas grandes divas, e a Beth Carvalho também teve uma repercussão muito grande, né? E ela acabou, como ela mesma se coloca, né? Apadrinhando, né? Sendo a madrinha, né? Do samba, como ela é referenciada, né? Que ela deu oportunidade, assim, de aparecer vários artistas, né? E na época ela foi um pouco responsável por trazer um movimento que é do grupo Fundo de Quintal, né? Que era uma turma ali de uma agremiação carnavalesca que é o Cacique de Ramos, que é lá no bairro de Ramos, no Rio, né? E que essa galera aí, eles estavam com muito, assim, compondo muito na época, né? E também traziam algumas instrumentações diferentes para as rodas de samba deles. Por exemplo, assim, na época eles inventaram o tantã, que é aquele tambor que toca no colo, assim, ou então repique de mão também, que eram instrumentos usados no carnaval, em que eles adaptavam, assim, para se tocar na roda de samba. E acabou o banjo também, que foi um instrumento uma adaptação do banjo americano, colocado um braço de cavaquinho no lugar do banjo, e foram instrumentos que foram dando uma característica para aquela roda, e a Beth Carvalho, ela chamou muita atenção daquilo, e ela meio que foi dando um apoio ali para a galera do Cacique de Ramos, que fundou esse grupo Fundo de Quintal, que fez muito sucesso, né? E, inclusive, esse movimento dos anos 80, ele foi chamado de pagode, bem antes desse pagode dos anos 90 e anos 2000, esse movimento foi chamado de pagode. Depois foi influenciar o pagode dos anos 90. Então, esses grupos de pagode pop, assim, que a gente pode chamar dos anos 90, eles eram muito influenciados pelo Fundo de Quintal e esse movimento todo do Cacique de Ramos. Os originais do samba também fizeram muito sucesso, né? Sim, Luiz Airão, era muito bom. Sim, na época também tinha uns cantores, artistas assim que, tipo, né, o Benito de Paula. Benito de Paula, AGP. Grande nome. AGP, AGP, perfeito. Isso aí, tudo muito baseado. Esse livro do Luiz Felipe de Lima foi uma referência importante para mim. Ele comenta muito todos esses subgêneros do samba. Esses sambas do AGP, do Benito de Paula, eles chamavam de sambão joia. Sambão joia. O Benito traz o piano, né, Zeca? O Benito traz o piano pro samba lá. Sim, ele tem essa marca, assim, né? O retalho de cetim, né? Com retalhos de cetim, né? Eu dormi o ano inteiro e ela jurou. Meu amigo Charlie Brown. Desfilar pra mim. Meu amigo Charlie Brown. É verdade, é sob a Chuparcana. Não. Que legal, cara. Que bom te ouvir, Zeca. Muito legal, sabe? Voltamos aí às festas do fundo de quintal que a minha família fazia. Não tinha clubes assim muito na época. E irmãs e tios e um barril de chopp por manhada já se cachaçava com 11 anos de idade e ficava ali. Sei todas essas músicas por causa disso, né? Todos.
Legal. Vamos tocar mais uma antes de falarmos do que nós vamos falar? Do Samba do Feitiço, pode ser? Pode. Mais uma tua, então. Só para complementar, então, a resposta que tu me perguntou, Jorge, sobre a relação com o nosso grupo, né, o Samba do Feitiço. Claro. A gente procura fazer assim, ó, essa pegada do fundo de quintal e do pagode mais moderno, eu observo, assim, desde que eu comecei a me inserir no samba, é meio assim, mais ou menos o que o pessoal faz por aí, aqui em Caxias, e vou dizer mais, é meio que no Brasil todo, assim. Essa pegada de samba mais fundo de quintal e pagode, assim. E no Samba do Feitiço a gente também curte muito isso e faz isso, mas a gente procura também explorar mais outros gêneros de samba, alguns gêneros mais antigos, e sempre na perspectiva de fazer as nossas músicas e também marcar lugar assim com o nosso samba, ver o que a gente pode contribuir nisso tudo aí, né? Se é que a gente pode contribuir alguma coisa. Legal, vamos tocar mais uma tua e depois a gente amplia então essa parada do Samba do Feitiço aí, que é um conjunto de compositores, né, pelo que eu entendi. Daí tu fala mais, explica melhor. Vai aí, Zeca. Vou fazer um samba que eu fiz com o Fabinho Basso, esse que comentou antes aí. Primeira vez que eu fui pro Rio foi no ano passado e eu fui com ele e a gente tocou lá na Pedra do Sal, que é um lugar ali perto da região portuária, onde meio que o samba se iniciou no Rio, assim, e eu dei uma canja lá, foi uma situação muito emocionante, assim, o Fabinho escreveu a letra e eu musiquei. E é a impressão dele sobre a situação, assim. Chama... Daqui a pouco vou lembrar o nome, deixa eu cantar a música que eu lembro o nome. O Fabinho pode escrever aí também. Quilombos, redutos do samba, docas, largo da prainha, vulto de estivadores, hoje luz sobre os cantores, ecoando pixinguinha. Algo de repente acende, a voz parece que prende, difícil de entender, mas quem acredita na fé, no taco, na força e no axé, traduz o que quer dizer. Era pra ser devoção, virou um sonho acordado. Eu sei porque estava lá. Me desculpe se eu chorar. É porque o tempo está parado na Pedra do Sal ou em qualquer outro palco da vida, onde houver samba muito mais, pro bem e pro mal. O sal é quem cura a ferida, penso é pra quem corre atrás, na Pedra do Sal, na Pedra do Sal, ou em qualquer outro palco da vida, onde houver samba muito mais, pro bem e pro mal. O sal é quem cura a ferida, penso é pra quem corre atrás. Muito bem! Opa! Olha aqui, o Fábio está dizendo, o Zeca está sendo modesto, ele e a Uyara que já esteve aqui, tocaram para mais de 500 pessoas na Pedra do Sal, momento único, é a vitória do samba, que legal. Opa. Por isso que os sambistas têm pressão alta, né? Os caras vão tocar na Pedra do Sal, é isso aí que dá. Tudum! Sonho Acordado é o nome, Sonho Acordado. Sonho Acordado, parabéns, cara, linda música, né, Jorge? Obrigado. Nossa, legal mesmo. E eu fico pensando no impacto, não é, Zeca? Nos shows que vocês fazem, né? Quando vai se apresentar, porque tu joga uma composição, joga um trabalho e, claro, como músico, fica esperando o feedback do público, né? Termina a música, dá aquela tradicional olhada, e aí, né? Vamos gravar, como é que tá legal? Conta aí um pouquinho pra gente como é que é essa sensação de tocar uma música própria e ter um respaldo do público. Olha, essa coisa de fazer música autoral
Eu vou citar alguns grupos aqui, algumas situações que me inspiraram muito, assim. Tem um grupo no qual eu vou me apresentar agora no Carnaval, que é o Bloco da Ovelha, que tem um trabalho muito bacana, eu acho, que eles fazem lá o cortejo deles e só cantam músicas autorais, e é um sucesso estrondoso, assim. E aquilo, assim, é uma coisa que dá uma mexida, assim, na gente, assim, eu fico pensando, cara, é só a gente fazer, sabe? É só a gente fazer e tocar, que as pessoas... E, claro, se tu fizer minimamente com competência, assim, claro, as pessoas vão gostar, assim, né? E a música falando, assim, das tuas experiências, falando da tua cidade, assim, as pessoas, elas se identificam, elas gostam, né? Então isso inspirou um pouco uma coisa que a gente tem feito com o Samba do Feitiço desde o início do ano passado. A gente tem feito rodas de samba mensais, assim, onde a gente faz, assim, normalmente as rodas de samba tem, tipo, um set, assim, né, um bloco de músicas, né? Toca 1 hora e pouco, dá um intervalinho, depois faz outro e tal. Aí a gente faz o primeiro bloco ali todo só de músicas autorais. olha. Aí teve uma outra situação que me inspirou, foi ver lá no Rio, tem uma roda que eles fazem alguma coisa parecida, assim, lá no Beco do Rato, que é um bar bem conhecido, e que eles imprimiram cadernos, fizeram toda uma seleção de composições novas, assim, imprimiram um caderno com todas as composições. Aí quem vai lá no dia que tem essa roda, quem quiser chegar lá, pegar o caderno, acompanhar, aprender a cantar. E aí a gente trouxe essa ideia e fez na nossa roda. Eu selecionei ali 30 e poucas composições de autores aqui de Caxias da Serra, né? A gente imprime várias na roda, o pessoal que quer acompanhar pode pegar ali, os músicos acompanham, o público, assim. E a gente faz todo esse primeiro bloco de música autoral. E aí tem uma outra coisa também que a gente faz, que é, assim, mínimo volume possível de amplificação. A gente está usando uma caixa de som um pouquinho assim para o violão, para o cavaquinho, assim, para meio que equiparar um pouco com a percussão, um microfone, às vezes, ali para cantar o início da música, e a gente incentiva muito o pessoal a cantar junto. Então, assim, acontecem umas experiências assim que são muito emocionantes, assim, porque tu vê assim um lugar assim a gente costuma fazer uns bares assim menores, cabem 80, 100 pessoas, assim. E aí tu vê todo aquele povo assim conectado contigo ali, cantando a tua música, assim, a música que tu fez, tipo essa, por exemplo, ou outras que a gente gravou, inclusive, é incrível, assim mesmo. E é uma coisa assim que a gente ficou bastante feliz assim com o resultado e com o retorno do público, assim, né? E a questão cultural também, né, da cidade do Rio de Janeiro ser uma cidade mais voltada, cidade de praia, enfim, pelo menos a capital, né, e o pessoal que vai no mesmo lugar, no mesmo bar, canta a mesma música com as mesmas pessoas, aquilo vai irradiando, né? Ou os frequentadores do bar vão sendo os embaixadores, que é o boca a boca, né? Melhor do que a grande mídia até, ainda é esse contato, né, pessoal? Pelo menos é o que se tira como uma visão de quem está de fora desse movimento musical, que ainda bem que é vivo ainda, né? Que a gente está tendo, que nós estamos tendo, né? Pessoas como vocês que estão liderando e trazendo isso também aqui para a nossa cultura, porque não existe, né, barreiras para o avanço da cultura. Zeca, vamos rodar antes de tua Samba do Feitiço, o clipe, um deles que tu me passaste aqui, Incompatibilidade de Gênios, João Bosco, Aldir Blanc, né, Mano, trio, toca João Bosco, é isso? Não, eu acho que essa é uma música do João Bosco. Tá, o que é que tu me mandou? O clipe é outro. Ah, então tá. Então fala aí que eu vou achar o clipe aqui, porque isso aqui eu achei que é uma leitura. Ciclo da Vida. Aqui no WhatsApp eu tenho ele aqui, ó. Tá, não, eu tenho o link aqui, tu me mandaste, né? Ciclo da Vida... É isso? Samba do Feitiço, Ciclo da Vida, legal. Ok, tem alguma coisa aí, Jorge, para falar? Eu já achei o Ciclo da Vida aqui. Não, vai tranquilo, só que a ficha. Posso comentar uma coisa sobre esse vídeo antes de passar? Pode, com certeza. Então, isso que tu falou da divulgação boca a boca, né? A gente gravou 4 sambas e esse a gente fez um videoclipe, que é o que tu vai mostrar agora. Que esse samba é de um amigo nosso, que é o Aurélio, mais conhecido como Grafite, também meio que
tá dentro desse coletivo do samba do feitiço, né? Isso. E esse samba aí, as rodas do pessoal que toca samba aqui em Caxias e as rodas de samba, o pessoal já toca esse samba dele aí, porque todo mundo curtiu muito. É uma pessoa muito querida, o Grafite, aí um abraço se ele estiver vendo aí. E é isso mesmo, de a gente gravar, a gente começa a tocar nos lugares e nas rodas de samba aí o pessoal toca esse samba aí já, como se fosse um samba da Beth Carvalho. Ah, que legal, muito bem. Vou achar ele aqui, compartilhando na tela, Ciclo da Vida, para que a gente possa, em conclusão aí, né, trazer esta parada samba do feitiço aqui na tela. Daí depois você fala aí um pouco da galera, quem são, os parceiros e tal. Vamos lá. Olha aí, cara. Tem que ó, rolando. Chegou a banda. Chegou a banda. Ali de boa. Clareou, amanheceu e a noite então caiu. Lua se foi, depois o sol surgiu. Choveu pra terra semear. Brotou o amor, porque precisa de carinho. Foi o vaso que virou vinho. Processo lindo da evolução. Da semente se nasce, criança que cresce. É o ciclo da vida, depois envelhece. É o tempo de Deus, temos que aceitar. Trabalho e família, a perseverar. Vai anoitecer pra recomeçar. Clareou, clareou, amanheceu e a noite então caiu. Lua se foi, depois o sol surgiu. Choveu pra terra semear. Brotou o amor, porque precisa de carinho. Foi o vaso que virou vinho. Processo lindo da evolução. Da semente se nasce, criança que cresce. É o ciclo da vida, depois envelhece. É o tempo de Deus, temos que aceitar. Trabalho e família, pra perseverar. Vai anoitecer pra recomeçar. Da semente se nasce, criança que cresce. É o ciclo da vida, depois envelhece. É o tempo de Deus, temos que aceitar. Trabalho e família, a perseverar. Vai anoitecer pra recomeçar. Vai alabaiar, vai alabaiar, vai alabaiar, vai alabaiar.
Parabéns, Zeca. Olha só a qualidade muito boa, né? Fala um pouquinho aí. Nós temos aí o finalzinho do programa, né? Fala um pouco do conjunto, também o nome do pessoal, né? Parabéns pela qualidade do trabalho, Zeca. Muito obrigado, Jorge. Parabéns. Então, a Jenny e o Mal, a Jennifer Bom e o Maurício Concato que fizeram o videoclipe, né? Dar os créditos para eles. Nesse vídeo aí tá o Grafite, né, que é o compositor, o cantor aí do videoclipe. Eu dei uma pequena contribuição nessa composição, tá lá meu nome, mas o crédito é mais dele do que meu. Então tá o Yara Camargo, o Eduardo Arruda tocando pandeiro ali, tá o João Sebem no bandolim, Felipe de Moraes no cavaquinho, Juliano Borges no surdo, Rodrigo Morales nos vocais e eu também. Acho que é esse o grupo. Uhum. E eu não sei se já posso falar também sobre a divulgação do espetáculo que vai ter no sábado. Pode, por favor. É mais ou menos esse grupo que vai estar se apresentando na 9ª Mostra Tum Tum, né? Uhum. Ali no Parque dos Macaquinhos, no sábado, dia 11, né? A partir das 15h30, né? Vai ser mais ou menos esse grupo e vai ser apresentando assim um repertório de samba, esse repertório de sambas autorais, mais ou menos nesse formato que está no videoclipe aí, está nessa gravação. Que legal. E está aí a @ do YouTube da galera, Samba do Feitiço, né, na legenda. Quem quiser saber mais, parabéns, muito bem cadenciado, muito bem equalizado, a produção muito legal, dá vontade de cantar junto, dá vontade de batucar, é o samba, né? Bem raízes e uma letra bonita, uma voz bonita, muito legal, parabéns. Zeca Duarte, né, um dos compositores do Samba do Feitiço, falou sobre, né, o seu trabalho, falou sobre o Samba do Feitiço. A gente pode fazer aqui um rodízio com a galera e vamos trazendo aí os compositores para falar um pouco, né, fica aberto o espaço aí, né, para todos vocês, porque aqui o nosso espaço é justamente para isso, tanto na TV quanto aqui no online de Sabe Caxias, na TV Caxias. Nós estamos para fomentar juntos, né, a nossa cultura brasileira. Você falou aí, né, por exemplo, de uma gravação do marido da Clara Nunes com o Yamandu Costa. Nós trouxemos o Pablo Costa, que é primo do Yamandu Costa, que ensinou o Yamandu Costa a tocar violão, ou seja, né, as coisas vão se interligando sem nenhum limite, né, de tempo e espaço, ainda mais com essa felicidade que nós temos dessa tecnologia bem usada, que é a internet. Era isso, Zeca, muito obrigado. Jorge, deixa o teu recado final aí para o Zeca, para a galera. Claro, Zeca, só agradecer a tua presença aqui no programa, foi riquíssima, foi muito bom falar de samba, foi muito legal te escutar, e o programa está com as portas, janelas, enfim, abertas aí para uma próxima participação, e também o pessoal do grupo aí. Muito obrigado, Zeca, show de bola. Pela janela não, que é ladrão, eu digo sempre pro Jorge, mas ele fica bravo comigo. É que eu tenho fé na sociedade. Na humanidade. Então, Zeca, um abração, cara. Perfeito, eu queria agradecer demais mesmo, de coração, pelo espaço aí, é sempre tão importante. Falaste antes do boca a boca, assim, acho que tudo é importante, assim, esses espaços, assim, são incríveis, muito importantes mesmo para a gente divulgar, assim, a gente quer poder chegar mais nas pessoas que gostam disso, né? A gente acredita que tem muita gente por aí que gosta de samba e vocês, assim, com esse trabalho, são a maneira da gente poder chegar nas pessoas. Então, quero agradecer demais mesmo, de coração. Agradecer e mandar um abraço para o pessoal do Samba do Feitiço, né, que é esse aglomerado de compositores aí. Um abraço para essa galera aí, que legal. Vai tocar esses sambas todos aí no sábado. Se não mandar um abraço, a gente vira sapo. Samba do Feitiço, a galera aí. Um abraço, galera. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, Jorge. Tchau, Zeca. Tchau, um abraço. Valeu. Valeu. Tem aí, se liga aí que tem o playlist Resenha Pop, nós vamos incluir também, né? O ciclo da vida também, em outras oportunidades, o playlist Resenha Pop, que está para você também divulgar a sua música. O Resenha Pop está em toda a plataforma, também o Money Channel, 3 vezes por semana, aqui, né? Da sua dose de música na TV Caxias também, e é claro, aqui em Sabe Caxias. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, pela preferência, volte sempre. Tchau, tchau.